Olá a todos! Nesta aula vamos aprender a calcular o máximo divisor comum entre dois ou mais números. As instruções para calcular o máximo divisor comum são as seguintes. Primeiro passo, decompomos os números em fatores primos. Vamos ver isto com um exemplo. Vamos imaginar que queremos calcular o máximo divisor comum entre os números 84 e 360. Então, vamos primeiro, como as instruções nos indicam, decompor os números em fatores primos. Divido 84 por 2 dá 42, volto a dividir por 2 dá 21, divido 21 por 3, já não dá para dividir por 2, dá 7, divido por 7 e dá 1. Está o 84 decomposto. Vamos decompor também o 360, divido por 2 dá 180, volto a dividir por 2 dá 90, divido por 2 dá 45, já não posso dividir por 2, divido por 3 dá 15, volto a dividir por 3 dá 5, divido por 5 dá 1. Segundo passo, vamos reescrever os números como um produto de fatores primos. O 84 é igual temos 2, portanto vai ficar 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7. Só temos um 3 e um 7. Já o 360 é igual tem 3, 2, portanto vamos ficar com 2 ao cubo, tem 2, 3, portanto 3 ao quadrado, vezes 5. E está cumprida a segunda etapa. Agora a terceira etapa. Para nós escrevermos o mínimo múltiplo comum, vamos olhar para os fatores que são comuns a ambos os números. Ambos os números têm o 2 e o 3. Mas em ambos, nos dois números, os expoentes são diferentes. Então, só vai entrar no máximo divisor comum os expoentes, os números que são iguais, que estão presentes nos fatores do 84 e do 360, mas levantado ao expoente mais pequeno. Por exemplo, o 2 aparece levantado ao quadrado no 84 e levantado a 3 no 360, fica só o 2 ao quadrado. O 3 no 84 está só 3, enquanto no 360 está o 3 ao quadrado. Vamos ficar só com o 3. Então, o máximo divisor comum entre o 84 e o 360 é o 2 ao quadrado vezes 3, que é 4 vezes 3, que é 12. Se tivermos mais do que dois números, a lógica ainda é a mesma. Olhamos só para os fatores comuns a todos os números e, se aparecer levantadas expoentes diferentes, escolhemos sempre o expoente mais baixo. Vamos justamente ver agora um exemplo com números maiores e com 3 números. Então, primeiro passo, vamos decompor os números em fatores primos. Vamos decompor o 1800, divido por 2 dá 900, divido por 2 dá 450, volto a dividir por 2 dá 225, já não posso dividir por 2, vou dividir por 3, dá 75, volto a dividir por 3 dá 15, volto a dividir por 3 dá 5 e divido por 5 dá 1. Já decompusemos o 1800. Vamos agora decompor o 2970. Vou dividir por 2 e dá 1485. Já não posso dividir por 2, vou dividir por 3, dá 495. Volto a dividir por 3 e dá 165. Agora não estou a fazer estas contas em tempo real, já as tenho preparadas aqui ao lado. Volto a dividir por 3 dá 55. Já não posso dividir por 3, mas posso dividir por 5. Divido por 5 e dá 11. Já só posso dividir por 11 para dar 1. Finalmente o 4500. Vamos decompô-lo também em fatores primos. Divido por 2 e dá 2250. Posso voltar a dividir por 2, dá 1125. Já não posso dividir por 2, mas posso dividir por 3, dá 375.
posso voltar a dividir por 3, dá 125. Já não dá por 3, vou dividir por 5, dá 25. Volto a dividir por 5, dá 5. E volto a dividir por 5, dá 1. E já decompusemos os nossos 3 números. Então, vamos reescrevê-los. O 1800 é igual a... tem 3 2, 3 3 e 1 5. Então, é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Já o 2970 é igual a 2 vezes 3 ao cubo vezes 5 vezes 11. E finalmente o 4500 tem 2 2, 2 3 e 3 5. Então é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Então, se nós olharmos, os fatores comuns são o 2, que aparece em todos os números, o 3, que também aparece em todos os números, e o 5, que também aparece em todos, e o 11, que não é comum a todos, só aparece num, mas mesmo que aparecesse em 2 dos números, não sendo comum a todos os números, não vai fazer parte do máximo divisor comum. Agora, se eu olhar para os vários 2, tenho um 2 ao cubo, um 2 sozinho e um 2 ao quadrado. Então, no máximo divisor comum, só vai entrar 1, 2. Os 3 têm 2 vezes o 3 ao cubo e uma vez o 3 ao quadrado. O expoente mais baixo é o 3 ao quadrado, por isso fica o 3 ao quadrado. E com os 5, o expoente mais baixo é o 5 sozinho. Então, vai ser este o nosso máximo divisor comum entre estes números, que é igual a 2 vezes 9 vezes 5, que é 18 vezes 5, que é igual a 90. É o máximo divisor comum entre o 1800, 2970 e o 4500. É o maior número pelo qual podemos dividir qualquer um destes números e ainda obter resto zero. Então agora vamos ver uma utilidade do máximo divisor comum. Então, uma das utilidades é a simplificação de frações. Se eu tiver esta fração, eu tenho duas maneiras de simplificar. Uma é ir dividindo a fração em cima e em baixo pelo mesmo número. Eu posso, por exemplo, olhando que os dois números são pares, dividir em cima e em baixo por 2, ainda são pares, volto a dividir por 2, os dois números já não são pares, mas são ambos múltiplos de 3, então agora divido por 3 e tenho aqui o resultado da fração. Mas tive que fazer várias contas. Uma maneira de simplificar a fração de uma vez só é calcularmos diretamente o máximo divisor comum entre estes dois números. Então, se eu calcular o máximo divisor comum entre o 72 e o 60, vamos primeiro aqui fazer a decomposição dos dois números. 60 dividido por 2 dá 30, dividido por 2 dá 15, agora já tenho que dividir por 3, dá 5, dividido por 5 dá 1. Então, o 72 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. O 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Fatores comuns, o 2 e o 3. Sendo que o expoente mais baixo do 2 é o 2 ao quadrado e o do 3 é o 3 sozinho, que é o mesmo que 3 levantado a 1. Quer dizer que o máximo divisor comum do 72 e do 60 é o 12. Quer dizer que para simplificar esta fração eu poderia, pura e simplesmente, dividir a fração em cima e em baixo por 12 e iria obter os mesmos 6 quintos que se usasse o outro método. O máximo divisor comum também é muito comum de se usar num outro tipo de problemas, que são problemas em que queremos distribuir em subconjuntos iguais vários elementos, como este problema que temos aqui. Joana vai fazer ramos de flores. E ela tem 60 rosas, 72 tulipas e 48 valquírias.
ela pretende que todos os ramos tenham o mesmo tipo de cada flor. Qual é o número de máximos de ramos que ela pode fazer com as flores que tem? Portanto, ela quer dividir as flores por vários ramos, mas todos os ramos têm que ter a mesma composição. Então nós temos que conseguir dividir quer o 60, quer o 72, quer o 48 pelo mesmo número, que é o número de ramos que ela vai fazer. E queremos que esse número seja o maior possível. Então vamos lá calcular o máximo divisor comum entre estes três números, entre o 60, o 72 e o 48. Então voltamos a decompor estes números. O 60 e o 72 são os mesmos dois números do exemplo anterior. Divido por 5 e dá 1. O 72 divido por 2 dá 36. Divido por 2 dá 18. Divido por 2 dá 9. Divido por 3 dá 3. E divido por 3 dá 1. Só nos falta o 48, só este aqui novo. 24, dividir por 2 dá 12, dividir por 2 dá 6, dividir por 2 dá 13, dividir por 3 dá 1. E então, o 60 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. O 72 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E o 48 é 2 à quarta vezes 3. Elementos comuns, o 2 e o 3. O expoente mais baixo do 2 é o 2 ao quadrado. O 3, o mais baixo, é o 3 que está sozinho. E então o máximo divisor comum é 4 vezes 3, que é 12. A Joana, nestas condições, pode fazer um máximo de 12 ramos, porque ela consegue dividir quer as 60 rosas, quer as 72 tulipas, quer as 48 valquírias, exatamente por 12. É o maior número que consegue dividir todos para que os ramos fiquem iguais. Portanto, recapitulando, para fazermos o máximo divisor comum, decompomos os números primeiro em fatores primos, reescrevemos o número como produto de fatores primos e depois escolhemos apenas os elementos comuns. Se algum elemento aparecer levantado a expoentes diferentes, escolhemos sempre o expoente mais baixo que aparecer. Espero que tenham percebido, que isto vos possa ser útil. Adeus e até à próxima.